Olá, bem-vindo a mais um episódio especial do Mais 365. Neste episódio vamos fazer a introdução do período bíblico do exílio, um dos mais duros, dos mais longos e também dos mais reveladores de toda a história da salvação. Antes de começarmos as leituras do dia 1 deste tempo, abrimos espaço para compreender o caminho que vai da divisão do reino até à queda de Jerusalém, passando pela experiência do afastamento, do castigo que cura e da promessa de um regresso. Neste episódio estou à conversa com o Padre Miguel Vasconcelos, assistente das equipas de jovens de Nossa Senhora em Portugal, está aqui sempre connosco. E hoje temos o Padre Ricardo Freire, é deoniano, estudou Bíblia em Roma, em Jerusalém, e também não quero dizer mais do que isto, porque está ótimo, e é por isso que nos vai ajudar muito a situar historicamente e espiritualmente estes textos, a perceber o que é que realmente significa para arrancarmos da melhor forma. Padre Miguel, Padre Ricardo, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Olá. Muito obrigado. Vamos começar, se calhar, Padre Ricardo. Fechámos o tempo do reino dividido e vamos entrar agora no exílio. Para quem nos ouve, o que é que isto significa em termos da história de Israel e de Judá? O que é que significa na história destes dois reinos? Então, com certeza já fizeram a leitura dos Reinos Unidos e percebeu-se que isso era vontade de Deus, como sobretudo na pessoa de David. Isso significa, de facto, um povo de eleição que vive uma lei baseada na unidade, e isso é um ideário muito forte para Israel. E, portanto, nós podemos perceber que, desde logo, a divisão dos dois reinos, isso acontece neste bloco que estamos agora a começar, logo no capítulo 17 do segundo livro dos Reis. Nós vemos então duas tribos que ficam no reino do sul, o reino de Judá, e as outras 10 que ficam agrupadas então no reino do norte, no reino de Israel. Só para percebermos um bocadinho que isto tem de implicações até para o Novo Testamento, com o qual estamos mais familiarizados. Pessoas como Paulo, é da tribo de Benjamim, o rei Saúl, o primeiro rei de Israel, pertencia também ele, ou de Judá neste caso, pertencia também à tribo de Benjamim. O rei David, como sabemos, vem da tribo de Judá, e depois o Messias Jesus há de também sair dessa tribo de Judá. Portanto, o reino do sul seriam estas duas tribos. Do lado do reino do norte, nós no Novo Testamento havemos de ouvir falar dos samaritanos, e portanto a Samaria seria a capital deste reino do norte, e nós lemos também agora neste segundo livro dos Reis, no capítulo 17, logo no fim, fala-se aí, dá-se a entender que os samaritanos seguem a lei de Deus, mas à sua maneira. E depois no Evangelho de São João havemos de ouvir falar de facto que os samaritanos até hoje não se dão com os judeus, ou seja, com os do Reino do Sul. Portanto, desde logo isto. Ao mesmo tempo, dos profetas que se vão lendo, nós temos profetas que se dirigem tanto ao Reino do Norte como ao Reino do Sul. No caso do Norte são muito conhecidos Amós, até pelo facto de ser uma pessoa vinda do Sul que vem profetizar no Norte, e Oseias. No Reino do Sul talvez o mais conhecido seja mesmo Isaías, que profetiza ali bem perto da Casa Real. E depois o exílio há de acontecer em duas grandes fases, precisamente tocando os dois reinos de maneira diferente. Começando no ano 722 com o exílio do Reino do Norte à mão dos assírios, e depois no ano de 587 o finalizar daquilo que é o assédio de Nabucodonosor com o Reino do Sul. E disso sabemos de falar. Essa palavra fantástica que vamos saber dizer de cor depois de ler este período do exílio. Como é que isto se reflete no plano da leitura? Porque é impressionante, ali em 8 capítulos do segundo livro dos Reis, de repente são cobertos séculos de história em relativamente pouco tempo. Como é que isto se reflete neste plano? Então, vamos ser claros, porque a divisão do reino acontece muito antes disto do capítulo 17 que aqui nos traz. Ele acontece logo ainda no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, portanto só há dois reis que reinam sobre o Reino Unido, vamos chamar-lhe assim, o Reino Unido daquele tempo, de Judá e Israel, que é David e Salomão. O reino divide-se a seguir, mas aqui Portanto, estes capítulos, para perceberem aquilo de que estamos a falar, que vai entre o segundo livro dos Reis, capítulo 17, e o final do segundo livro dos Reis, no capítulo 25, agrupa aqui, de facto, vários anos,
e nomeadamente, portanto, aquilo que vai entre 722 e depois 587, portanto, praticamente 2 séculos de história que nós temos aqui resumidos em poucos capítulos. Boa, então agora que temos assim um plano geral mais ou menos percebido, vamos afunilar um bocadinho e vamos perceber agora em detalhe o que é que aconteceu em cada um dos reinos. Se calhar começar pelo do norte. O que é que aconteceu em 722 a.C., data que falou há bocadinho? Exatamente, já falamos dessa data, e nessa data uma das grandes potências militares do tempo, e portanto que se impunha por ali, o reino da Assíria, o Império Assírio, torna-se a nova potência regional deste tempo e acaba por destruir o Reino do Norte e deportar grande parte da sua população, levando-a para os povos do Norte. Como disse há bocadinho, faz parte daquilo que é a dinâmica deste, não só do exílio, mas também do assédio que a Síria faz sobre o reino de Israel, trazer povos estrangeiros que aí se colocam, e nós podemos perceber que para o ideário de uma unidade da fé, isto vai trazer também outros cultos e de facto vai estragar essa pureza da fé. Nós lemos no versículo 24 do capítulo 17, que agora nos traz aqui, que 5 povos estrangeiros foram introduzidos no reino de Israel, nomeadamente Babilónia, Cuta, Ava, Hamat e Sepharvaim. E todos estes então vêm, misturam-se com a população, portanto essa pureza vai à vida, e esta mistura vai dar então aso àquilo de que já falei, de levantar aqui as grandes divisões entre judeus, portanto os do Reino do Sul, e os samaritanos, que depois nós vemos essa nota no Evangelho de São João, conforme já disse. E por isso é que vamos ouvir falar tanto de ídolos e ídolos e ídolos, isso é uma questão tão central e tão premente para estes textos. Quando nós falamos da entrada de outros cultos, estamos a falar precisamente disso. Portanto, não, aquele culto puro ligado ao Deus da Aliança, ao Deus de Israel, que começa a ser manchado também por outros cultos dos tais ídolos, que começam a levantar altares aos seus deuses e, portanto, torna-se um culto, vamos dizer, sincrético e, sobretudo, que não respeita esse ideário da unidade. Só uma pergunta muito rápida e muito prática, porque eu acho que pode não ser visível para todos. O conceito de exilar, ou seja, de tirar as pessoas da sua terra, o que é que depois acontecia na terra, pronto, onde estava anteriormente o povo de Deus? Ou seja, ficavam estes povos lá a habitar e levavam-se estas pessoas para serem escravas num exílio? Ou é um tempo mesmo só de os povos estrangeiros estão aqui a tomar conta de nós? Tem as duas coisas. Os povos estrangeiros estão aqui a tomar conta de nós. Por outro lado, é um exílio que de facto não significa escravidão deles. Vamos ver isso sobretudo depois com a parte do exílio da Babilónia, que até se pode dizer, que até pode lançar uma ideia de que ele acaba por ser agradável, e então o que é que isto pode trazer, e sobretudo esta leitura que nós fazemos normalmente negativa do exílio, o que é que isso traz? De qualquer forma, é sempre bater na mesma tecla, mas eu penso que seja muito importante significar que aquilo que é a soberania, e que é uma grande promessa, portanto, uma promessa de Deus à dinastia davídica, sobretudo, de que vai manter-se sempre um filho da tua casa, da tua linhagem, no teu trono. Isto vale sobretudo para o Reino do Sul. Tudo isso acaba por ser posto em causa precisamente porque os povos estrangeiros vêm e dominam. E nós havemos de encontrar, de facto, algumas reminiscências disto que o Francisco agora me pergunta, nos Salmos, onde nós encontramos precisamente frases como estas: olha, alguém vem agora dominar sobre aquela que é a terra da tua herança. E isto não faz sentido, porque parece que a promessa então não tem validade. Penso que sim. Traduz também do ponto de vista espiritual esta realidade histórica e como o povo a sentia na sua própria pele. Fiz aqui este parênteses, mas não esquecendo que estamos a falar desta divisão entre judeus e samaritanos, e recupero-a porque de facto é muito... Lá está, nós ouvimos samaritanos e imediatamente soa-nos muito familiar, porque tem uma ligação muito bonita ao Novo Testamento, não é? Exatamente. No Novo Testamento nós encontramos
pelo menos duas grandes passagens de Jesus pela terra da Samaria. Uma delas, e para vermos que de facto eles não têm grande amizade entre eles, Jesus não foi muito bem recebido, isto no Evangelho de São Lucas, e a certa altura os discípulos têm uma feliz ideia de perguntar: queres que mandemos vir fogo do céu sobre eles para despedaçar isto tudo? Portanto, já por aqui nós percebemos. E se não percebêssemos, São João tem estas coisas fantásticas que, no meio da sua narração, a dar-nos o diálogo, e se nós não tivéssemos percebido quando a mulher samaritana diz a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes água a mim, que sou samaritana? São João deixa-nos uma nota: é que os judeus não se dão com os samaritanos. E, portanto, percebemos que este reino dividido, infelizmente, continuou, e se calhar é também uma nota de que a unidade é algo para onde caminhamos ainda nos dias de hoje. Boa, vamos então fazer como fazem as pessoas na altura do verão, vamos a sul, passamos agora para Judá. Quem são os babilónios, que também é um povo também daqueles que ouvimos falar muito deles e se calhar não percebemos muito bem, sem ler mesmo a Bíblia, quem é que são, o que é que fizeram, qual é que é a relação deles com o povo de Israel e o que é que muda entre eles e os assírios. Há alguma diferença entre os povos que dominaram o povo de Israel a norte ou a sul? Então, talvez valha a pena pensarmos que à volta de Israel, de vez em quando, surgem estas grandes potências. Há bocadinho falámos dos assírios, estamos a esquecer uma que está ainda mais a sul, que é o Egito, e que coloca aqui Israel entre duas grandes potências, uma vez que a Assíria se coloca a norte, o Egito a sul. E Israel tem esta tendência, historicamente, de fazer alianças, se bem que elas nunca sejam bem vistas do ponto de vista teológico, precisamente porque isso significa que a força não vem de Deus, mas vem de potências estrangeiras onde eles vão procurar e portanto, por exemplo, neste assédio de que falamos no Reino do Norte, a tendência do Reino do Sul, precisamente para se proteger dos assédios do Sul que vinham do Egito, é de fazer alianças com a Assíria. Com isto tudo, no novo panorama, esta potência nova que surge na Babilónia e que acaba por derrotar o exército assírio, com esta aliança de Israel com a Assíria, portanto Israel acaba por, ou melhor, de Judá com a Assíria, o reino de Judá, pequenino, de duas tribos, como dissemos antes, acaba por ser apanhado neste emaranhado todo. E mesmo se tenta algumas alianças ainda com o faraó, portanto o rei do Egito, Necau, também aí o próprio Necau não vê bem isso desse ponto de vista e então a certa altura também acaba por ser então apanhado neste novo povo, no caso da Babilónia. E portanto acontecem em 3 fases este exílio. Quais é que são essas fases? A primeira fase é do primeiro encontro. Nós encontramos-la aqui, neste caso, não propriamente, não está narrada no segundo livro dos reis. Está narrado, de facto, que Nabucodonosor assedia o território de Judá, e, portanto, temos aí também o nome do rei, mas é sobretudo no livro de Daniel, que também faz parte deste grande bloco que agora nós vemos, que ele próprio, Daniel, fala disto, de quando em 605 o rei Nabucodonosor assedia o reino de Judá, reúne alguns das pessoas, dos nobres e sobretudo de gente de famílias de bem de Judá, e entre os quais este jovenzinho Daniel, que é levado então para a Babilónia. As outras 2 fases são as que estão bastante bem documentadas no segundo livro dos reis. Portanto, numa primeira, quando eles levam, sobretudo os artistas, portanto, carpinteiros, gente que trabalha e, portanto, artífices, levam-nos com eles para a Babilónia, e aqui estamos a falar do ano 597, e mais tarde, depois, em 587, nós temos então a terceira vaga com a destruição do templo de Salomão, e podemos imaginar o que é que isso significa de facto
O livro de Ezequiel, portanto, uma visão para falar daquilo que há de ser o exílio, de facto refere-se ao templo de Jerusalém como aquela que é a alegria dos teus olhos. Vou tirar aquela que é a alegria dos teus olhos. No caso, para falar de uma situação familiar dele, que vai ficar sem a sua mulher, vai ficar viúvo, mas que é uma imagem daquilo que é Jerusalém sem o templo, sem esta beleza que torna a cidade tão especial. Claro. São 70 anos de cativeiro na Babilónia. Sim. Este o tempo. Exatamente. Há bocadinho falámos então do que é que significava este exílio em termos concretos, não é só esta coisa de ser expulso, que às vezes temos na nossa ideia, mas teologicamente também há aqui um significado para este exílio, não é? Isto não é só mandar embora alguém ou sair daqui. Exatamente. Nós encontramos muitas vezes uma leitura teológica de tudo isto. Nós podemos situar-nos aqui, quando lemos a Bíblia, de duas formas. Ou olhamos para o significado teológico e depois aplicámo-lo diretamente à história, ou então, e eu penso que é isso que acontece, que é, nós estamos nesta situação da história hoje, e como é que nós podemos interpretar isto do ponto de vista daquilo que é a nossa experiência espiritual? E é isso que acontece. Tiveram a oportunidade já de falar aqui de uma realidade que é a história deuteronomista, que tem uma forma de construir a história precisamente desta forma. O povo recebe a ordem de Deus de que deve viver segundo a lei, e isto é o livro de Deuteronômio, nem sempre é fiel a essa lei, e depois isso tem consequências de um castigo, acaba por suplicar a Deus, e Deus acaba por fazer salvação a favor deles. Portanto, esta lógica de que o povo pecou, ou seja, já vimos aqui, até falámos de ídolos, e portanto vimos que a pureza daquilo que é a religião não se manteve, e por isso o castigo acaba por aparecer como o exílio acaba por aparecer como um castigo, uma punição por não terem vivido dessa forma. Nós encontramos isso sobretudo nos profetas, os profetas que dão voz àquilo que é a mensagem de Deus, mas que a certa altura não são escutados, e precisamente porque não são escutados, nós encontramos muitas vezes isto: eu chamei, mas tu não ouviste a minha voz, e então agora este é o resultado, que acaba por ser resultado das próprias ações deles. Não é visto propriamente como um castigo porque Deus é mau, mas é visto precisamente como um resultado natural de escolhas mal feitas. Certíssimo. Padre Miguel, nós já vivemos todos exílios pessoais, pequenos exílios, afastamentos de Deus, da oração, da comunidade. Às vezes também não nos damos bem conta disso. Como é que a ideia do exílio bíblico me pode ajudar a olhar para os meus momentos de exílio na minha vida? Eu começo por dizer exatamente isso, que é a nossa experiência pessoal não está afastada da história que Deus sempre fez com o povo de Israel e com a Igreja nascente depois do Novo Testamento. E por isso, claro que sim, claro que o que se passou no exílio com os israelitas tem a ver comigo, concretamente. E parece-me que essa ideia de que o Padre Ricardo falava, de que o exílio, mais apenas do que um exílio de uma área geográfica, é um exílio da promessa de Deus. Deus tinha prometido aquela terra, e por isso eu não saio apenas de uma terra, ou não me afasto apenas daquele lugar, eu afasto-me da presença do próprio Deus, não é? E essa que tinha prometido a terra, que tinha dado a terra, de alguma maneira afasto-me daquilo que me parecia ser a fidelidade de Deus, que é uma coisa até estranha. Mas pessoalmente, às vezes passamos por momentos em que nos sentimos também abandonados, e por isso pomos em causa a fidelidade de Deus. Não que Deus tenha abandonado, mas que atravessamos isto, experimentamos isto. Às vezes até simplesmente porque a nossa própria vida segue caminhos que devagar, sem grandes planos. Não é que a gente planeie afastar-se de Deus, mas às vezes porque há um tempo de oração a que eu vou deixando de ser fiel, porque há uma rotina onde eu entro, e portanto as coisas tornam-se secas e monótonas, porque enfim, há afastamentos graduais que eu tenho de Deus. De repente dou por mim num certo afastamento, e isso é uma experiência de exílio interior, se quisermos, mas é uma experiência de exílio. Parece-me que aprendemos com o povo de Israel, e depois dois blocos aqui à frente, quando falarmos do regresso do exílio, isso talvez se torne mais claro, mas aprendemos com o povo de Israel que, primeiro,
é justo reconhecer que isto não é apenas culpa de quem está de fora. Os israelitas têm essa vantagem, não é? Eles, como o padre Ricardo dizia, o povo pecou e sabe disso, sabe que tem culpa, sabe que as coisas, a responsabilidade procura-se dentro, não se procura apenas fora. E parece-me que isso é uma das coisas que aprendemos com o povo de Israel. Mas depois que nisso está também o próprio Deus, ou seja, nessa capacidade de reconhecer uma certa distância, uma certa culpa, uma certa responsabilidade, nisso está também o próprio Deus. Claro que não digo isto para que nós olhemos para esses exílios como culpa pessoal, não é uma culpa que nos paralisa e que fiquemos, que horror, agora estou longe de Deus. Acho que vale a pena olhar para esse tempo como um tempo em que Deus também aproveita para purificar, como aconteceu com o povo de Israel, para me purificar as intenções, para me ajudar a perceber que eu rezo e que tenho uma vida espiritual para ser, mais por causa de Deus do que por causa de mim próprio, e penso que essas purificações nos fazem bem e isso podemos aprender. Por acaso isso é uma coisa muito engraçada, e acho que também já aflorámos isso noutros episódios, que esta ideia de o povo de Deus não planeia, da mesma maneira que nós não planeamos afastarmos-nos de Deus, o povo de Deus também não planeia ativamente, se calhar, fazer os lugares altos e adorar os ídolos. Se calhar é uma coisa que vai surgindo, e eu também acho que também ajuda a empatizar bastante com o povo de Israel, que é o povo de que nós herdamos a história. Perfeitamente, é uma coisa que acontece devagar e de repente às tantas damos por nós exilar-nos. Acho que já passámos todos por isso. Muito bem. Este tema do exílio leva-me também a perguntar, percebendo que o povo ficou sem terra e sem templo, duas coisas tão importantes, a alegria dos teus olhos, o que é que muda concretamente na vida do povo? Há de ser um tempo marcado, e eu volto novamente àquela que é a experiência dos Salmos, porque ela de certa forma verbaliza isto, e há um salmo que é até bastante conhecido, porque depois acabou por ser musicado na música pop, que diz precisamente isto: sentámo-nos a chorar com saudades de Sião. E portanto o exílio há de ser marcado muito por esta saudade, precisamente como o Francisco acabou de dizer. Isto é, nós não temos chefe, não temos guia, não temos profeta, não temos lugar onde oferecer o sacrifício, e então tudo isto acaba por ser novo e acaba por levar o povo também a uma reinvenção. Nós podemos falar daquela de uma reinvenção muito marcada por aquela que é a mesa familiar, uma espécie de liturgia doméstica, de onde nascem em boa parte as regras da pureza alimentar. Engraçado. E neste tempo, precisamente porque falta o templo, então, mas há algo que não se perdeu, e que é a palavra de Deus. Certo. Portanto, a lei, até como o Padre Miguel acabou de dizer, quando eles regressam do exílio, portanto aí nesse bloco, quando ter a oportunidade de voltar a isso, eles têm noção do que aconteceu, portanto fazem a leitura em perspectiva do passado e dizem, os nossos pais pecaram. E portanto a lei é algo que eles não perdem. E, portanto, deste tempo é também importante aquilo que há de ser a presença, seja dos profetas, seja de outros mestres de ensinamento. Há quem diga que é deste tempo que surgem os fariseus, tão presentes no Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, e portanto, eles surgem como pessoas que são mestres na lei e que portanto, acabam por recentralizar o culto, sobretudo nesta ausência de templo. E é um tempo também de lamentação. Eu comecei por falar na saudade, mas de facto é também deste tempo as lamentações, que muita gente chama as lamentações de Jeremias, precisamente porque este profeta tem muito de lamentação e vive este tempo, e portanto as lamentações que dão voz a isto de estar longe de Jerusalém, estar longe do templo, estar longe do culto. Há um altar doméstico, uma liturgia doméstica, há um culto que não é tão centralizado, e os profetas, já que falamos deles, o que é exatamente um profeta? Porque a ideia, acho que nós temos, e que até às vezes vem em algumas leituras que vamos ler, é de que é alguém que prevê o futuro, é alguém que só diz desgraças. O que é um profeta concretamente?
Eu olho para o profeta como alguém que tem uma relação muito privilegiada com Deus. E, portanto, alguém que tem uma vida espiritual muito forte, se nós quisermos hoje dizê-lo com linguagem muito, muito nossa. E, portanto, o profeta há de ser aquilo que hoje nós encontramos nos nossos jornais e nos nossos meios de comunicação social como um opinion maker, mas aqui eu desvalorizaria muito se dissesse que é um opinion maker, porque a opinião é sempre humana. Nasce de mim. O profeta tem uma convicção de que aquilo que está a dizer não sai dele, mas que é a mensagem de Deus, e por isso muitas das suas palavras começam precisamente por isto. Ouve-se e lemos muitas vezes na Bíblia: assim fala o Senhor. Ou terminam as suas palavras e diz oráculo do Senhor, ou seja, isto são palavras de Deus, não são minhas. E portanto o profeta é alguém que vem atualizar essa voz de Deus para um povo concreto. E por isso muitas vezes eles são polémicos, todos eles têm histórias de facto de serem hostilizados. Porquê? Porque eles normalmente estão em contracorrente com aquilo que é o espírito do tempo. E por isso mesmo eles muitas vezes então são hostilizados. Eles sobretudo os que estão ligados ao Reino do Sul e, portanto, também ligados ao exílio, têm algumas reticências quanto à monarquia, não pela monarquia em si, imagino eu, mas sobretudo pela linha que a monarquia vai seguindo e, portanto, se afastar progressivamente de Deus. Isso posso dizer, para terminar, eu penso que os profetas situam-se, portanto, em linha com aquela que é a lei de Deus, e são uma espécie de pessoas que atualizam essa lei e hoje estariam muito na linha daquilo que é um pregador, que é chamado precisamente a atualizar a palavra de Deus para o povo que tem à sua frente e, sobretudo, chamar o povo à consciência de ser povo eleito, povo chamado, povo escolhido por Deus. E é assim que surgem os profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, que são maiores pela extensão do texto e não necessariamente porque a mensagem é mais ou menos importante. A divisão de profetas maiores e profetas menores tem a ver com isso. Aliás, a própria colocação dos profetas na Bíblia tem a ver com isso. E isso pode trazer-nos alguma complicação se queremos ter uma leitura mais histórica. Porque o primeiro profeta destes profetas chamados escritores, que é outra distinção que nós aqui colocamos, seria Amós, e aí estaríamos antes deste período que estamos aqui a falar. O primeiro profeta que encontramos no bloco dos profetas na Bíblia é de facto Isaías, porque é o texto mais longo e que compreende aqui vários períodos, que os exegetas optaram por fazer uma leitura chamada tripartida, de um primeiro Isaías que seria contemporâneo deste tempo pré-exílico, um segundo Isaías que acaba por ser um profeta do regresso e depois um terceiro Isaías que é um terceiro bloco. É sobretudo a figura de Jeremias que há de acompanhar muito este tempo do pré-exílio e do exílio, com uma carta até aos deportados, a infundir coragem. É um homem muito crítico de facto da monarquia, porque acha que isto vai desembocar precisamente nisto, e acha que é necessário, de facto, o exílio da Babilónia, e sobretudo, já aqui falamos dele, tanto Francisco como eu, a pessoa de Ezequiel, que é um deportado, e portanto um profeta que profetiza a partir do exílio. E isto torna muito interessante a profecia de Ezequiel, quando o lerem, que é como é que um deportado olha para Jerusalém, uma cidade reconstruída, sobretudo a parte final do livro de Ezequiel, é muito bonita. E, portanto, o exílio, com tudo aquilo que traz de lamentação, que foi o que dissemos antes, é também um tempo de esperança, e de esperança de uma reconstrução. Só para terminar muito rapidamente, esta ideia de exílio, é importante nós compreendermos e bebermos o máximo possível deste tempo do exílio, porque é uma ideia que vai estar presente em toda a Bíblia, não é? Desde o Éden até ao Apocalipse, a ideia do exílio, do retorno, é um padrão muito interessante da história de Deus, ou do povo de Deus. Sim, eu há bocadinho acabei por dizer isso quando falei da divisão dos reinos
e que eles de facto acabaram por nunca se unir, e isto coloca-nos ainda hoje nesta linha da esperança de uma nova união. É claro que nós olhamos para a figura de Jesus como de facto o verdadeiro rei messiânico que se espera e que une em si, mas sabemos que depois, mesmo nas vicissitudes da história pós-Jesus, nós mesmo na própria Igreja também experimentamos estas divisões, experimentamos, como o Padre Miguel disse bem, estes tempos de afastamento daquilo que é o centro da nossa fé e que acabam por depois nos provocar o exílio e este tempo de aridez, de distância daquilo que é, portanto, o sentir a consolação, a presença de Deus como o Templo de Jerusalém pretendia ser neste contexto, e é os Atos dos Apóstolos, o próprio São Paulo usam de facto também esta imagem que aparece nos profetas, e eles recuperam-na de um dia Deus reconstruir a tenda de Jacob que está destruída. Portanto, tudo isto leva-nos então a pensar que todo o tempo é de facto um tempo de esperança desta reconstrução. Sobre o exílio propriamente e portanto este afastamento de Deus, Francisco começou pelo Éden, e de facto nós vemos aí como a história, com as suas características muito próprias, de facto significa um afastamento daquela que é a palavra de Deus. Logo a seguir, com Caim e Abel, a mesma coisa, e podemos prosseguir por aí fora, e aquilo que nós vamos percebendo é sempre isto, e acho que é o grande chavão que depois também nos pode conduzir, que é quando se faz escolhas de acordo com aquela que é a mensagem de Deus, que não é uma mensagem opressora, mas que pretende de facto mostrar-te o caminho, tu de facto tens um caminho de felicidade à tua frente. Isto é o livro de Deuteronômio que o diz assim. Quando te afastas, tu então escolheste um caminho que pode levar-te a essa perdição, e que neste caso concreto nós chamamos exílio, e que significa um afastamento daquela que é a felicidade que tu procuras. Perfeito. Padre Miguel, a pergunta de sempre para os jovens que nos estão a acompanhar e para os não tão jovens, Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetas menores, que conselhos é que nós deixamos para que estes livros não sejam lidos como uma história antiga, que sejam palavra viva, que sejam para os tempos de hoje? Muito bem, eu até acho que devo dizer que no caso dos profetas isso será fácil, porque os profetas estão sempre a anunciar, a denunciar, às vezes a chorar, a lamentar-se, como falávamos, às vezes a suplicar a Deus que intervenha, que ajude o povo a perceber o que é que precisa de perceber, e de alguma maneira, mais do que andarmos à procura de história antiga, nós conseguimos reconhecer nos profetas um espelho da nossa própria vida. Portanto, eu aí não tenho grandes dificuldades em dizer que é um texto bastante atual, bastante próprio da nossa enfim, que tem a ver connosco. Talvez a pergunta-chave a fazer enquanto estamos a ouvir e a ler estes textos é: onde é que eu estou? Onde é que eu estou neste texto? Onde é que eu estou? Às vezes vou estar no povo infiel que os profetas vão denunciar, às vezes vou estar naquele resto fiel de que Isaías também fala, às vezes vou estar com a esperança própria daqueles a quem Isaías anuncia que há de vir, que o exílio vai acabar, como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Quer dizer, à espera de ver esse mensageiro a chegar, vou estar nestas coisas todas. E portanto, se esta for a chave de leitura, parece-me que vamos ser capazes de lidar com estes textos e de os ver não apenas como coisas velhas, mas como coisas que acontecem de uma forma nova e que são diretamente para nós. Deixa-me só, Francisco, andar para trás para dizer uma coisa que, claro. De facto, como o Padre Ricardo dizia, na ordem pela qual os profetas aparecem na Bíblia, o critério foi os profetas maiores e os profetas menores e dividi-los assim, mas no nosso plano de leitura nós vamos começar pelos profetas, vamos começar historicamente, e por isso vamos ler primeiro Oséias e Amós e só depois então entraremos nos outros. Portanto, os nossos leitores não vão ter essa confusão histórica que às vezes a leitura da Bíblia seguida poderia trazer. É, coisas bonitas da Great Adventure Bible Timeline. Queria só dizer, já que se fala tanto de Lamentações, que foi, eu gosto de partilhar com as pessoas que nos ouvem também as minhas dificuldades de leitura, e foi muito difícil encaixar os que se falam nas suas súplicas enquanto estava a ler, para não ser uma coisa estranha, mas pronto, acho puxar pelo teu lado de encenação e de representação. Exato, tentámos o possível e acho que bem.
Bem, fica então esta ideia, este convite de pensar sempre o que é que a palavra de Deus me está a querer dizer, pensar sempre, enquanto lemos os profetas e este exílio, sinto-me bem onde estou ou tenho desejo de voltar. Um abraço em Cristo, até amanhã, muito obrigado aos dois. Obrigado.